Saudações jurídicas, sou o Francisco Egito, anfitrião do podcast Ação Jurídica e estamos hoje no 15º episódio. Falaremos sobre advocacia condominial, prestação de contas do síndico e auditoria. Eu tenho aqui três grandes convidados, três grandes amigos. Ao meu lado, Arnaldo Dias, advogado, também contador e administrador. Ele é CEO da Manager Auditoria, Consultoria e Contabilidade, tem especializações nessa área financeira, auditoria, trabalha com condomínios há mais de 20 anos, também tem especialização como perito judicial do TJ, auditor independente, perícia contábil, enfim, colega nosso de comissão do CRC do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Direito Condominial da OAB do Rio de Janeiro. Em frente tem o meu colega Rafael Luz, sócio titular do escritório RG Luz Advogados. Ele é pós-graduado em Direito Imobiliário pela Mackenzie do Rio, tem pós-graduações na área de Responsabilidade Civil e Consumidor pela Emerge, especialista em Direito Condominial e Imobiliário. Atualmente ocupa a vice-presidência da querida Comissão de Direito Condominial da ABA do Rio de Janeiro. Participa de várias e várias comissões aqui da Ordem, né, em algumas subseções também. Enfim, e também professor no curso Aprimora e coautor dos livros Condomínio, Aspectos Práticos da Cobrança de Cotas e Inadimplência, pela editora Foco, e Aprimorando a Gestão de Condomínios, pela editora Pod. E aqui em frente, meu amigo Sérgio Paulo, contador, auditor com mais de 30 anos de experiência na área de administração financeira, contabilidade e auditoria, sócio da Indep Auditores Independentes, pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes, auditor, perito contábil, autor e palestrante em temas de contabilidade e auditoria. Atua ativamente em conferências do IBRACON e membro da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC e Gestão de Condomínios, Gestão Condominial da OAB do Rio de Janeiro. Então, pessoal, a mesa vai ficar pesada. O tema é multidisciplinar, né? Nós falaremos aqui sobre direito, advocacia e a coisa vai caminhando para a gestão, para a dinâmica de condomínios, né? E passa pela auditoria como ferramenta, né, de segurança jurídica, de assistência aí ao síndico. É, Arnaldo, faz uma breve apresentação sua, se você quiser, fique bem à vontade, introduza o tema, visão panorâmica, assim, o que pode esperar esse podcast para o advogado, né, para os outros profissionais que vão nos assistir aqui, falar de prestação de contas do síndico, o que a gente pode abordar aqui nesse programa, o que você já antevê? Primeiro, saúdo aí todos os amigos, né? E o meu muito obrigado aí pelo Egito aí pelo convite aí do podcast. A gente está podendo aí conversar aí com grandes nomes aqui da auditoria, do direito, e a gente colocar um pouquinho aqui sobre essa problemática que são os condomínios, né? E possíveis soluções aí para o pessoal aí realmente aí poder atuar melhor nesse segmento, né? Hoje a gente aqui vai falar um pouquinho, né, como o Egito falou, multidisciplinar, né? A gente vai entrar um pouquinho na questão das prestações de contas, como fazer boas prestações de contas com segurança, as questões também de direito em relação a essas prestações, né? O que o síndico deve fazer para estar resguardado e o que ele pode estar fazendo, que pode estar deixando aí em aberto alguma possibilidade aí dele ser aí responsabilizado por alguma questão. E eu acho que a gente vai passear aí pelas boas práticas aí do mercado condominial, que com certeza eu, você, o professor Sérgio e o doutor Rafael tem muito aí a colocar para gente. Muito obrigado. Rafael Gama, nosso William Bonner. O que temos aí em prestação de contas, assembleia de condomínio, conselho fiscal, tema super tranquilo, né? Nunca dá problema. Bom, primeiro agradecer o convite aqui de fazer parte da ação jurídica, estar com os amigos aqui, falar do tema que é do nosso dia a dia, né? Falar de condomínios, prestação de contas. Eu acho que é sempre importante a gente trazer a experiência de cada um, multidisciplinar, né? A visão do auditor, a visão do contador, a visão do síndico, a visão do advogado, que atuam com essa matéria, né? Então, a prestação de contas é um momento importante do condomínio. A prestação de contas ocorre na Assembleia, que a Assembleia é um ato jurídico super importante, né? Então, cada vez mais a gente tem que conscientizar os condôminos, os proprietários, de que é na Assembleia em que se aprova ou se reprova as contas do síndico, né? Não existe um momento posterior, até se existe, a gente vai falar sobre isso, né? Até pode existir, eventualmente, quando houver ali uma inconsistência, quando for induzido aquela coletividade algum erro, em que aquela aprovação eventualmente ocorrer, mas a importância de o Conselho Fiscal atuar acompanhando as contas do síndico, emitir um parecer para a Assembleia, e a Assembleia, a partir desse parecer,
deliberar e aprovar aquele tema. Então, é um tema que vai ter várias nuances dentro daquilo que a gente conversou. Então, assim, para primeiro ponto de partida, Egito, acho que seria essas as reflexões aí que a gente poderia trazer. Então, é sempre um prazer participar. Acho que vai ser aí uma tarde de boas reflexões, que a gente espera que desperte em quem está nos assistindo, quem vai nos assistir aí, alguma contribuição, né, para aplicação prática no dia a dia, no condomínio, enfim, na vida. Muito bom. Esse tema é um tema multidisciplinar, porque ele começa num ambiente jurídico, né? Nós vamos falar adiante o que é prestação de contas, qual o local de prestar contas, a forma de prestar contas, o papel do conselho, isso é interessante, é um ambiente jurídico, e ele passa por um ambiente administrativo, que são os bastidores daquele momento de prestação de contas, envolve ali uma administradora de condomínio que dá suporte ao síndico, passa por um ambiente político, que é o mais interessante de se analisar, porque os livros quase não falam dele, a nossa experiência prática é que traz isso, passa por uma questão contábil fiscal, que deveria ser o ponto fulcral, né? Se a contabilidade e a parte fiscal foi cumprida, então as contas, né, seriam aprovadas. E, na verdade, a contabilidade e os aspectos fiscais ali acabam não sendo relevantes por outros motivos que a política influencia e a falta de uma norma técnica também influencia, né? Mas tudo isso entra num caldeirão, né, que é a prestação de contas do síndico, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Passo aqui para Sérgio Paulo. Sérgio, a AnTV dá uma visão panorâmica aqui, né, desse tema, suas considerações iniciais, o que as pessoas poderão assistir aqui nesse programa. Oi, Gito, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? A gente está junto de novo em outro podcast aqui no Ação Jurídica. É um prazer muito grande ladear aqui, né, essa importante bate-papo aqui sobre condomínio. O que a gente vai falar aqui hoje é o que a gente vem falando já há cerca de 20 anos, né? Fazer com que o síndico entenda que ele tem que prestar contas, que às vezes o síndico levanta o dedo, né? Aquela ação lá, vai lá que eu te ajudo, e aí ele começa a se envolver com vários assuntos no condomínio e vai acabando deixando a prestação de contas para lá e tal. Então, o trabalho hoje que nós fazemos enquanto auditoria, o Arnaldo também faz isso na Manage, é conscientizar o síndico de que quando ele aceitou ser síndico, ele já tem que começar a pensar na prestação de contas e todo mês analisar, corrigir, enfim, a trajetória ela não vai reta, né? Ela vai tendo que ser ajustada. Então, a visão do auditor, diferente daquela análise do que passou, não adianta eu ficar analisando 12, 15, tem gente que pede auditoria de 60, 80 meses, né? Isso aí a gente tenta demover um pouco disso e implantar o que a gente chama de auditoria preventiva, ou seja, pensar na prestação de contas no decorrer do mandato, ao invés de eu esperar dar algum problema, ser vítima da ação política, né? Que às vezes está tudo muito certo, mas a ação política mina essa prestação de contas e desemboca na Assembleia. Então, o síndico acaba indo despreparado e aí acontece, então, os percalços, né, de contas não aprovadas, confusão na Assembleia. Então, vamos tentar trazer aqui hoje alguns métodos, algumas ações que podem mitigar esse tipo de acontecimento, essa ação política. É um prazer estar aqui. Obrigado a todos por terem aceito o convite, Arnaldo, Sérgio Paulo, Rafael, e vamos fazer um excelente programa. Enquanto você falava, eu lembrei de dois casos aqui. Um é um caso, né? Uma pessoa que levantou a mão numa assembleia, ele era diretor dos Correios, e ele foi eleito síndico e não era uma pessoa muito organizada. E estava com a prestação de contas atrasada, tudo muito confuso. Os moradores já estavam interpretando aquilo como uma falcatrua, como uma fé, e nós sabíamos que ele era um sujeito, né, que não era feito essas práticas, mas ele não era nada organizado. Me recordo de nós chamarmos ele na administradora e sentarmos com ele, olha, cadê? Você não tem um cronograma, tudo que a administradora te envia, que você paga, junta lá os recibos e as obras que você faz também, enfim. E aí ele abriu a bolsa que ele carregava e jogou assim em cima da mesa um calhamaço de papel, tudo espalhado. Isso mostrava bem, né, como ele era desorganizado. Isso foi um ponto assim muito ruim. Então começa na parte administrativa do síndico. Ele tem que ter um controle, tem que ter um critério, realizou o pagamento de uma conta junto com o comprovante, não paga nada sem nota, essas coisas são muito, muito básicas. E nós vamos falar aqui também disso. Em outro ponto, certo grupo de oposição no condomínio começou a, não sei se seria bem o termo, não sei se chegou a ser um stalking, né? Não sei se chegou a se configurar um crime, mas talvez entrou na esfera do abuso, né? Abuso, além, né? Ultrapassando o normal.
cobrando do síndico muitas coisas, né, exigindo reiteradamente notas, documentos, enfim. E a síndica entrou com uma ação, pediu uma liminar, comprovou que cumpria a convenção, comprovou que o conselho estava examinando os documentos a tempo e a hora, que não havia detectado nada de irregular e tinha uma auditoria externa que também apresentou uma chancela sobre as contas. Ora, as contas estão aqui rígidas, não há nada que desabone. E, em sede liminar, o juiz, não sei se foi essa expressão, é uma decisão de São Paulo, mas o juiz ele impediu que aquele grupo se manifestasse sobre as ações do síndico enquanto não tivesse uma comprovação fundamentada de alguma irregularidade. Mais ou menos o raciocínio é esse, eu teria que ver a decisão, e uma decisão de vanguarda, porque mostrou que ele estava sendo vítima do ambiente político, né, de tentar de mobilizá-lo, tentar fragilizá-lo, e o advogado atuou de uma maneira bem interessante. Então, para ver como a questão ela é muito ampla. Vamos começar aqui do começo, né? O que é prestação de contas do síndico? Eu vou começar com o advogado, né? Arnaldo, se quiser falar como administrador, como contador, como advogado, fica à vontade, e o Sérgio fala como auditor também, mas é um consenso, né, que está no Código Civil ali, as noções gerais, mas a gente vai conversando em cima. O que é essa tal de prestação de contas? É aquele momento que você chega na Assembleia, tá aquelas pastas todas ali, pessoal, tá aí, quem quiser ver, a hora é essa. Não, é isso. E pegando um gancho do que você falou, né, desse exemplo que você acabou utilizando, que a gente recebe muito no escritório, novo síndico que recebe o condomínio, que começa a atuar no condomínio, e ele fala, não, eu quero entrar com uma ação de prestação de contas contra o ex-síndico, porque eu acho que há um desvio. Perfeito. Vamos começar a ver a documentação, né? Porque para a gente, qualquer pretensão que a gente vá ao judiciário, tecnicamente, a gente precisa ter elementos probatórios, né, conjunto, não adianta ter a presunção, o achismo, né, de achar que você não gostou da cara dele, né, que ele acha que ele não fez ali um exercício de mandato correto, que pode ser que tenha alguma evidência de desvio. Então, o primeiro passo é esse, você observar as atas de prestação de contas das Assembleias Gerais Ordinárias, né? Cada período, né, de exercício do mandato do síndico está lá no Código Civil, ele precisa prestar contas, porque quando ele é eleito representante legal de uma coletividade para exercer a sindicatura, ele passa a ser o mandatário do recurso daquela coletividade para fazer frente às despesas comuns daquele edifício. Pagamento de funcionário, pagamento das despesas do elevador, as despesas que são inerentes àquela estrutura, àquela coletividade. E ele precisa prestar contas. Então, essa prestação de contas está prevista na Lei 4591 de 64, está prevista no Código Civil e está prevista em todas as convenções. É uma obrigação que está lá no 1348 do Código Civil. Então, ele precisa... É uma decorrência do mandato, né? Artigo 668, né? O mandatário, recebe poder de gestão, ele deve prestar contas, né, daquilo que lhe foi entregue. E trazendo não só na questão do exercício da sindicatura, né? Qualquer pessoa que utiliza recursos de outro, né? O inventariante precisa prestar contas nos autos do processo de inventário, né? Que está utilizando recursos que não é dele. Então, você precisa prestar conta. Utilizei isso com essa finalidade. Então, esse é o conceito geral. E deriva de uma obrigação, né, da própria lei. Né? Então, é essa a importância. E o Sérgio tocou num ponto que eu falo com os síndicos quando a gente recebe eles lá no escritório, e a gente não tem essa cultura, infelizmente, da atuação preventiva. A gente ter uma auditoria preventiva para resguardar não só o CNPJ condomínio, mas como o CPF do próprio síndico. Porque às vezes, né, e a maioria das vezes o síndico tem a boa-fé, ele está ali contribuindo, dedicando seu tempo para aquela coletividade, mas alguns pontos que às vezes ele tem desconhecimento de retenção de nota fiscal, de pagamento de tributos, que ele não tem o conhecimento, ele vai precisar de quê? De bons profissionais ao lado para orientar e acompanhar e fiscalizar. E aí entra o quê? Uma administradora, entra um escritório de assessoria jurídica, entra o auditor para fazer esse trabalho, justamente até para ele, enquanto síndico morador, síndico profissional, ter essa garantia. Então, a prestação de contas é muito além, ela começa antes,
né? O Egito brincou de, no momento da Assembleia, tá aquelas pastas, já ninguém vai parar para ver pastas no momento da Assembleia. Essa era uma provocação, porque a maneira como as pessoas veem, né? As contas estão aí e tal, enfim, ela começa na sequência do momento que ele levanta o dedinho, que ele é eleito mandatário do condomínio, que ele tem que se organizar ali para realizar os pagamentos, né? Dos serviços que o condomínio precisa contratar para manutenção da propriedade comum, enfim, a partir daquele momento ali, ele já começa a prestação de contas mês a mês. É um ato de bastidores, é um ato administrativo. Exatamente. Aí, né, com até o Conselho Fiscal, né, que vai emitir ali um parecer para as pessoas presentes ali na reunião, na Assembleia, olha, a gente vem fiscalizando, e não só o Conselho, acho que, né, se for possível, todo condomínio deve sim acompanhar as pastas, acessar o portal da administradora, acompanhar como é que está sendo utilizado os recursos do condomínio, né, como é que está sendo destinado a aplicação, né, de obras, né, de benfeitorias, etc. Então, a prestação de contas ela é contínua e permanente, e a Assembleia vai apenas ratificar, né, naquele momento, naquele ato jurídico que eu havia mencionado, aquele ato jurídico da prestação de contas do síndico. Né? A grosso modo, seria isso. Obrigado, Rafael. Perfeitamente. Fique à vontade, quem quiser falar sobre a prestação de contas, né? Complementando um pouquinho, né, a gente trouxe uma questão aqui, por exemplo, uma primeira hipótese do síndico não ter uma boa organização, né, tá ali com a documentação ali sem uma boa organização. E a questão da própria eleição do síndico, hoje a gente vê muitos síndicos sendo eleitos, que às vezes eles realmente estão entrando praticamente de gaiato, às vezes, né, ninguém se candidatou, não tem ninguém para assumir o lugar. Eu já vi, inclusive, né, tinha um caso recente, inclusive, que o rapaz me procurou, não, eu preciso de uma assessoria, uma consultoria, porque, na verdade, ali no que aconteceu na Assembleia, minha esposa acabou querendo ser síndica ali, me pegou de surpresa e eu entrei nessa. Então, eu preciso de um auxílio. Eu falo, rapaz, olha só, o condomínio hoje não é mais o que era antigamente, né? Não são contas simples, né? Hoje são obrigações diversas, das mais variadas, e que precisa realmente ter uma expertise. E você assume uma grande responsabilidade. Querendo ou não, você está colocando seu CPF ali como responsável. Se não fizer uma boa prestação de contas, você pode gerar realmente um passivo para você que vai doer no bolso mais tarde. Então, a gente orienta primeiro realmente o pessoal se conscientizar da importância do condomínio hoje, né? De quantos condomínios cresceram, de quanta responsabilidade um síndico está assumindo. E aí, a questão das questões políticas que muitas vezes acontecem, né? Eu falo muito, o professor Sérgio fala bastante, né? Que, na verdade, a prestação de contas, o Egito citou, começa no primeiro dia de mandato realmente. E para evitar essas questões políticas, a gente sempre orienta, olha, na verdade, você precisa também ter uma comunicação, né? Você tem os experts te ajudando ali na parte toda que você precisa, onde você não tem conhecimento, e você tem que realmente dar muita importância à comunicação. Então, todo mês, você tem que realmente fazer algum tipo alguma forma de divulgar ali o que você está fazendo, o que está acontecendo no empreendimento, porque é isso, muitas vezes, que vai realmente fazer com que se nascer um grupo de oposição com questões políticas ali, muito provavelmente o síndico está bem informando, né, a comunidade ali, eles vão ter pares também que vão estar, não, mas o cara está fazendo direito, não é assim. Né? A transparência é muito importante exatamente para evitar qualquer tipo de ruído. E uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar, né, a prestação de contas, o Rafael citou bem aqui o artigo 1348, a gente também fala muito disso, né? Olha, síndico, se você, seu conhecimento não é tão grande assim na parte de gestão, observe o 1348 ali. Ali, se você seguir aquela lista, você já vai estar dando um bom andamento para a sua gestão. Então, por ali, você já começa a acontecer, já começa a estar num bom caminho. E aí, com os experts ali, você realmente vai conseguir fazer a coisa correta, e quando chegar na prestação de contas, você pode realmente, a sua chance de sucesso, de ter ali as contas aprovadas, é muito maior. Eu falo que esse artigo ele tem que ser emoldurado, né? Várias, né? Cada parede tem que ter lá para o síndico passar e lembrar sempre das obrigações dele, né? Bom, a gente falou muito aqui de prestação de contas, da importância dela, né? Mas o que a gente vê, né, na prática, na verdade, né? Tem, às vezes, o conselho que não é atuante, né? É mais um motivo aí que a gente recomenda a auditoria. Então, são geralmente 3 pessoas que começam os 3, depois tem 2, depois sobra um e o síndico fica torcendo para ele não sair também. E ele não tem a menor condição de opinar sobre as pastas. Hoje são pastas gigantes, né? Hoje eu falo papel, mas agora é tudo eletrônico, tudo, né? Digital, né? Não sei se melhorou ou piorou pro conselheiro, porque ele olha aquilo lá, começa, quando ele chega no meio, ele passa o resto e não, tá bom. E o que tem ali na pasta é uma folha para ele dizer que viu, né? Mas, na verdade, tem vários assuntos que ele pode dar uma opinião até de melhoria, de uma forma de melhor se falar sobre o assunto, na transparência.
e ele acaba ficando inibido por falta de conhecimento, falta de tempo, né? Às vezes questões políticas, né? A gente conversa com o síndico e fala, o conselho está comigo. A gente já sente que tem um movimento ali. Quando fala o conselho está contra, tudo que o síndico fizer, por mais certo que for, vai ter uma crítica e vai ter o tal do grupo de zap sendo acionado. Então vai pensar, vai usar a prestação de conta, vai pensar ali, jogar no grupo, olha isso, tá, fora de contexto. E às vezes, se o síndico não realmente tem essa preocupação da transparência, de mostrar o que está sendo feito e quanto custou, né? Que é o mais importante, né? Que às vezes a gente fala, o síndico fala, pô, mas onde está escrito que eu não posso usar o fundo de reserva, que eu sou proibido, que eu tenho que. Você usa, mas você presta contas depois, né? Você fala, usei para isso. Se você está convencido, acionou o conselho, outras coisas também. Tem eu estou aqui no meio de advogado, mas tem umas coisas que eu realmente não compreendo muito bem, né? Quando na convenção está escrito o conselho aprova uma conta do síndico até um determinado valor e tal, mas como é que ele aprova? Se ele deveria fiscalizar, como é que ele administra junto? Como é que ele vai, né? Eu leio que ele não aprova. Ele fala para o síndico, olha, eu não vou criar problemas com o que você vai fazer, porque eu acho que realmente precisa fazer. Mas quem vai aprovar é a Assembleia, né? Que a gente sabe. Mas fica aquela coisa lá. A técnica das convenções, né? Que a gente vê, algumas aí são sofrível. sofrível. Fico criando regras, né? Para tentar, de certa forma, criar um mecanismo de fiscalização, de regulamentação interna dos condomínios, tudo, né? E acabam atribuindo poderes ali a quem, de repente, não deveria ter esses poderes, né? Que, na verdade, é o poder do síndico, né? De contratar, pagar, né? Não, talvez ele esteja dizendo numa espécie de alçada de gastos, né? Na previsão orçamentária foi aprovada. E até aí um teto limite, né? Tem um teto para usar, acima daquilo ele tem que pedir uma autorização do conselho para incorrer naquele gasto. Deve ser isso, talvez. Tem também isso, né? E tem algumas que falam assim, o síndico pode fazer gastos, né? Com alçada de 50 salários mínimos. Além do que está no orçamento, às vezes. A gente tem que pegar esse condomínio do Sérgio. Porque isso aí é um novo orçamento, né? Um orçamento à parte. É um orçamento 50 salários mínimos. 30. Não, mas o nível dos condomínios do Sérgio é outro patamar, né? O pessoal tem dinheiro. Não, tem condomínio que não, ele não tem por hábito contratar auditoria. O condomínio pequeno geralmente não contrata, mas ele quer. Ele ouviu falar de auditoria, hoje está na moda mais ou menos a auditoria preventiva. Não, eu quero fazer aqui no meu condomínio. Não, mas aqui é um porteiro. Na verdade, a gente já sabe, né? A prestação de contas a gente mesmo analisa. A gente só queria saber como é que funciona esse negócio de auditoria. Mas realmente, quem contrata auditoria são os grandes empreendimentos, de médio para grande, que aí sim, realmente, ele tem ali uma gama de assuntos. Meio parecido até com a advocacia, né? Também, né? A advocacia para condomínio pequeno é meio complicado, até de precificar. E você pega um caso ou outro esporádico, ou então trata só a inadimplência. É mais ou menos parecido. É isso aí. Não tem muita demanda, né? Porque por isso que tem os 50 salários mínimos. Exatamente. Bom, pessoal, hoje começamos bem, né? Assunto muito rico. Quem aprova as contas, né? O conselho aprova as contas, ele recomenda, é a Assembleia que aprova, é a Dona Maria que bate na porta e diz que tem que ser do jeito dela, é o síndico que aprova as contas, né? E qual é o papel do Conselho Fiscal? Como é que funciona esse conselho aí fiscal? Fique à vontade para falar. Bom, vamos lá. A gente entende que cabe à Assembleia fazer sempre a aprovação de contas, né? O Conselho pode recomendar, referendar, emitir o seu parecer, né? É o que fala a lei, e cabe à Assembleia a aprovação final ou reprovação. E aí tem a controvérsia jurídica, né, Gito, que esse voto do condômino ele precisa ser justificado para a gente não entrar naquela rota de colisão política, né? Você está recusando, mas qual a justificativa, né? Ao passo que se a Assembleia recusar umas contas do síndico que não tem mácula nenhuma, está totalmente correto, e aí você apenas tem uma divergência dele, né, de questões políticas, né? E aí como é que fica esse desdobramento, né? A gente vai ter que tratar o caso pontual, mas a grosso modo, né, o conselho, que o Sérgio brincou, que inicia com 3, termina com 1, e a gente sabe que é isso mesmo, né? No meio do caminho vai ficando, né? Ninguém consegue ficar pelo menos até o final da gestão do síndico, né? É engraçado a composição do conselho, porque já vi condomínio que você vai com a chapa pronta, aí você monta, já vi condomínio que
Quem quer ser síndico? Levanta a mão ali e tal. Aí o camarada que ganhou, depois ele vai montar o conselho. Aí aquele que perdeu entra no conselho entra, dele né? para ajudar Pra a vida dele a ficar muito mais aprazível, né? Ele, ele bota, entre aspas, o cara que estava contrário a ele dentro da chapa dele, né? Mas é isso, é a Assembleia que tem o poder, né? Ah, a gente vai entrar com um processo judicial para a Justiça aprovar ou reprovar as contas. O Judiciário não tem essa autonomia. O Judiciário pode até determinar que seja convocada uma Assembleia para que seja prestada as contas do síndico, né? Isso eventualmente pode acontecer. Ou, eventualmente, no processo judicial, as contas sejam prestadas, né, perante o Judiciário. Mas a aprovação, o ato ordinário, ele ocorre na Assembleia e os condôminos proprietários daquelas unidades autônomas têm a legitimidade de aprovar e reprovar aquelas contas. Ou deixar uma ressalva, né, Sérgio? Sim. E Arnaldo, que acontece muito, deixa uma ressalva, olha, tem alguns pontos que não estão totalmente esclarecidos, a gente precisa que sejam esclarecidos, né? Notas que não foram comprovadas, gastos que não foram ali justificados, e a gente remarca uma assembleia para a gente voltar nesses pontos e aí consolidar essa prestação de contas, né? Esse é o fluxo no mundo normal, a gente sabe que... exato. Reprovação Os política, detalhes. pode isso, Arnaldo? Pois é, Gito, olha só, isso é uma discussão muito rica, né? Vamos colocar assim. Na verdade, eu tenho um posicionamento, né? Meu posicionamento, na verdade, é que a prestação de contas do síndico, aprovação e reprovação é eminentemente técnica, né? Eu como na figura do contador, defendendo essa questão, para mim é técnica. Não. Eu pensei que você fosse falar assim. Eu tinha um posicionamento que a prestação de contas era técnica antes de eu entrar no mundo condominial. Não, eu ia falar isso. O meu orientador na UF, que me ajudou a fazer a pesquisa, ele deu uma expressão muito interessante, né? Mesmo não sendo da área, ele falou assim: o condomínio é uma organização formal que transborda em formalidade. Então, acho que para a gente ter uma técnica, uma racionalidade, uma objetividade em condomínio, eu acho inviável. Já começa meio pela natureza dele. E até o outro lado é que não tem norma própria para a gente, né? Estamos discutindo lá ITG 2005X, né? Enfim, não tem uma norma para referenciar, é uma coisa muito aberta. Mas desculpa, era só fazendo algumas considerações para provocar a sua resposta. Não, tá certíssimo. O que acontece? A gente defende essa posição que é eminentemente técnica, né? Até como você falou, né? O condomínio hoje a gente ainda está construindo um arcabouço jurídico, né? Interpretando o que existe aí, né? Estamos tentando melhorar o novo Código Civil aí, a reforma, a gente está tentando colocar alguns dispositivos que ajudem. Mas realmente eu trago essa posição por uma questão tanto de mercado, né? Hoje a gente não tem a figura só do síndico, que a gente fala já amador, já discutiu muito isso, síndico morador, mas a gente tem a questão dos síndicos profissionais também. E hoje, se você reprova umas contas politicamente falando, você até pode estar prejudicando um profissional que tem atuado corretamente. Isso a gente tem visto até, inclusive, já dá margem até a ações de compensação por conta de estar fazendo essa reprovação política. Então, é um caminho que eu estou adotando hoje de orientar que é técnico, tanto uma questão de tentar resolver um pouco, né, colocar bases mais sólidas para que o condomínio não fique assim muito bagunçado e tenha realmente um norte, e também atento a essa questão comercial do próprio condomínio, que ele pode até, inclusive hoje, a gente já viu isso, ele pode ser penalizado por estar reprovando politicamente as contas. Então, eu vejo isso como um bom caminho, pelo menos no momento atual. Pode ser que eu mude minha opinião posteriormente, mas por essas questões eu vejo dessa forma. E aí, como o Rafael falou, né, a questão hoje que a gente, às vezes acontece, né, da gente aprovar as contas com algumas ressalvas, né? Porque, como a gente falou, o condomínio hoje é multidisciplinar, tem muitos assuntos. Então, o síndico pode ter atuado corretamente, mas ele não é isento de falhar, como todos nós somos. E aí podem ter algumas questões que ficarem abertas que pode, posteriormente, até trazer algum prejuízo para o condomínio. Então, aquilo não ficou 100% resolvido. Então, assim, a gente aprova as contas, olha, mas essa atitude que você tomou aqui, fez algum pagamento aqui para um funcionário que não devia ter pago, foi por fora, não foi, não deve nunca se fazer isso, mas às vezes acontece algumas aberturas que pode dar asa a uma demanda futura para o condomínio, e aí se o condomínio vier a ser responsabilizado, o síndico, obviamente, sendo o mandatário tendo feito a ação, né, que deu causa, ele deve também responder. Então, às vezes acontece sim da gente estar fazendo algumas aprovações com certas ressalvas por conta disso. Entra até naquela questão que você falou, né? A prestação de contas, né? A gente entende, apesar de não estar expresso, né, em alguma legislação, no Código Civil, mas a gente entende que a prestação de contas, quando ela é aprovada, o pessoal está realmente falando assim, olha, está dando uma carta de quitação para o síndico e a gente concorda com tudo que foi feito até ali. E como o condomínio não é uma pessoa jurídica, não está lá no rol do Código Civil como pessoa jurídica, a gente trata ele ainda, entre aspas, né, como uma coisa. E aí, sendo uma coisa, a gente se cotiza para pagar as suas despesas, né? Aquele objeto ali, a gente está mantendo ele, todos nós juntos, o dinheiro é nosso. O que você fez com o nosso dinheiro, o dinheiro é nosso. Então, se você fez com o nosso dinheiro, não importa se você fez isso ou aquilo, eu concordo de você ter feito dessa forma. Te dou quitação, vida para frente. Então, essa é a liberdade que a gente está dando. Esse é o efeito hoje, na prática, que a gente entende que é o que acontece. Quer acrescentar alguma coisa, professor?
Eu concordo com o Rafael, também entendo que é a Assembleia, concordo com o Arnaldo que é técnico. Mas eu acho que o síndico não pode desprezar o aspecto político. Ele tem que se preparar para o aspecto político. Porque às vezes também, que a gente já viu a gente participa muito de assembleia, eu mesmo vou em algumas assembleias, a gente troca experiência. Então, tem vários pontos, né, e sinais que vai dar algum problema na assembleia. O síndico que vai preparado, ele leva o advogado, que vai falar dos aspectos jurídicos, ele vai prestar conta de uma forma geral. Ele leva o engenheiro, tem uma obra, teve um orçamento, ele leva o auditor, ele leva a administradora. Então, ele tem uma chance maior de ter uma aprovação das contas, porque ele vai ter profissionais respondendo às indagações que nem sempre são técnicas, mas são de curiosos, são de pessoas maldosas, tem as perguntas políticas, então ele vai ficar meio blindado contra aquilo ali. Já o síndico, que a gente percebe de vivência, que ele se enche de procurações, então ele já vai com uma confiança muito maior de que vai ser aprovado, né? Ele vai também ele tem a aprovação política, então tem 7, 8 anos de aprovação política, não se discute conta, coloca lá e tal e aprova. O que a gente já viu acontecer? Quando entra, então, um síndico, né, que muda, que quer ver um outro aspecto realmente do que está sendo feito daquelas contas, vou dar um exemplo. Se você resolve dar uma gratificação no final de ano, e aí você não pega o contra-cheque, pega um recibinho lá, isso valeu por 10 anos, todo mundo aprovou aquilo ali, achou bonito e tal. De repente entra um conselho ou entra um síndico que não aceita aquilo, aí você vai, não, mas sempre foi assim, sempre da síndrome da Gabriela, né, que a gente... Sempre funcionou assim, sempre né? foi assim, que vai porque mudar agora, na minha vez, vocês vão fazer... Então, não entende que a conta realmente não estava sendo prestada de forma adequada e estava sendo uma aprovação política. Então, quando se tenta trazer a normalidade técnica, aí tem a surpresa. Então, o síndico tem que se preparar também para o aspecto político, tanto para o bem quanto para o mal. Excelente. Só um ponto, o Egito, trazendo só uma reflexão jurídica dessa questão, se a gente for fazer a leitura do Código Civil na destituição, ele vai dizer lá em algum momento, aquele que não administrar de forma conveniente o condomínio poderá ser destituído, alguma coisa nessa linha. Conceito aberto e político. Totalmente amplo, não tem nada muito taxativo, ou seja... Não prestar contas ou cometer alguma irregularidade. Decidam aí. Não prestar contas e cometer irregularidade, a gente ainda consegue enquadrar de alguma forma, né? Agora, administração inconveniente. O que é administrar convenientemente ou inconveniente? Conceito bem muito um aberto. Conceito, para mim, pode ser de uma forma, com o Arnaldo, né? Para quem está nos assistindo, de uma outra forma, é totalmente amplo. E aí pode entrar também o aspecto político, não administrar de forma conveniente. Né? Eu entendo que ele não falava no grupo do Zap, ele não respondia os meus e-mails, ele, enfim, não me deu uma multa, me multou. Para mim, ele não administrava de forma conveniente. Ele não pintou lá a fachada, ele não fazia evento do final do ano, nem do Dia dos Pais, nem do Dia das Mães. É uma administração ao ponto do condomínio não conveniente. Está na lei. Ele vai dizer o artigo do Código Civil. E como é que a gente vai debater? Lógico, estou falando num exemplo amplo que não teria razoabilidade, né, nesse sentido. Mas para a gente ver que esse aspecto político, ele acontece por quê? Porque emana da Assembleia essa soberania, essa legitimidade de ter o poder final de a maioria aprova, a unanimidade aprova ou reprova as contas. Então tem um peso e você foi perfeito. O síndico precisa estar atento a esse aspecto para o bem e para o mal, né? No sentido positivo e no negativo da coisa. Eu concordo com vocês quando vocês falam que é um ato técnico, mas eu não posso entender que só a técnica resolveria o problema. Primeiro, porque nós não temos uma norma própria para auditoria em condomínios, né? Nem para plano de contas, para categorização de despesas, assim, falando como contador agora. Logo, não há o que referenciar, não há o que seguir, né? Então, você não tem conformidade. Os meus atos são conformes ou não com alguma norma? Eu não posso dizer. Realmente são questões em aberto. Eu já vi ação judicial de prestação de contas que foi para a perícia. O perito, ele eliminou todas as despesas embasadas por documentos não fiscais.
Simplesmente ele eliminou, porque não é um documento fiscal, na visão do perito. O juiz considerou os documentos não fiscais, É óbvio, né? porque já havia sido aprovada contas naquele condomínio com documentos não fiscais, ele se baseou nesse critério de razoabilidade ali e entendeu que os condomínios Brasil afora Claro, têm essa claro. informalidade ainda e tal. Ele só condenou o síndico nas despesas que foram realizadas e não tinham comprovação, o síndico teve que devolver, por óbvio, e nas despesas realizadas e que não foram razoáveis, tipo, não tinha alçada na convenção, os valores estavam acima de valores de mercado e tal, segue por esse ponto. Quando eu falo em reprovação política das contas, é o seguinte, no meu entendimento, eu conversei isso antes com o Rafael, numa assembleia de condôminos, o síndico tem o dever de prestar contas, o dever dele. Mas ele tem o direito de tê-las aprovadas ou, se não aprovadas, justificados os motivos da sua não aprovação com prazo, para que ele consiga, dentro daquele prazo, suprir aqueles esclarecimentos, tirar as dúvidas, juntar os documentos necessários, porque é um direito dele, ele mora naquele condomínio, a reputação dele está ali, já vi pessoas vendendo imóvel depois saindo porque o ambiente ficou deletério, ou ele é um profissional, Sim. de repente ele vai se candidatar a um outro condomínio, já chega o concorrente dele falando, ó, ação de prestação de contas ali contra fulano, hein? Não bota ele não. E a pessoa cometeu Ele foi destituído no prédio do 302, aqui da rua. Pois é. Então, assim, eu entendo que a reprovação política ela deve ser evitada. E a assessoria jurídica vai fazer um trabalho prévio, né? Um prédio com auditoria. Eu consigo, olha... A auditoria olhou que as contas, as retenções tributárias foram adequadas, todos os acordos foram celebrados e baixados dentro da conta, não houve desconto nenhum, os documentos vieram com notas fiscais, enfim, eu vou dar uma visão técnica. As certidões estão aqui, certidão conjunta de regularidade do FGTS, desculpa, certidão de regularidade do FGTS, certidão conjunta do INSS e de tributos federais, o ECAC, eu puxo lá para ver se as declarações fiscais foram enviadas, Justiça Federal, enfim. Eu acho que dá para tentar blindar e evitar essa reprovação política. Mas se a pessoa quiser, ela cria esse banzé todo na Assembleia e a conta do síndico não vai ser aprovada. Como de repente o síndico, já viu no condomínio, botou as pastas lá e tal, o conselho não tinha visto nada, eram umas pessoas desleixadas, enfim, eu tinha um excesso de confiança no síndico. Ele falou, pessoal, vocês viram lá as pastas? Não, a gente não viu, mas a gente gosta muito de você é muito simpático. E aprovou. As contas foram aprovadas e ninguém viu nada. E a simpatia dele ganhou. Então, ou seja, eu não posso concordar que é um ato eminentemente técnico. Por quê? Faltam normas para que ele seja técnico e ainda que a gente siga uma técnica do que é razoável, do que já existe de normas e obrigações a cumprir, que ele siga aquilo, as contas podem ser reprovadas. Ou ele pode não fazer nada e as contas serem aprovadas. Então, eu acho que deveria ser mais técnico, mas não é. Então, essa é minha leitura aqui. Mas porque também o conceito também, Egito, por mais que não se tenha regulamentação, mas é o conceito seguinte, se nós aqui, enquanto condôminos, aprovamos aquele que utiliza os nossos recursos para fazer frente às despesas e nós concordamos, ok... Quem vai discutir? Quem vai discutir? É interparte, não? É interna corporis. É interna corporis. Aqui, no ambiente privado, nós concordamos aqui que, né, o Egito, eleito nosso síndico, ele conduziu bem. Não vou... Egito, eu confio tanto em você que eu não vou nem olhar. É uma decisão minha, unilateral, e aí nossa, enquanto órgão aqui, colegiado do condomínio. Então, quem é que vai regular? Não, tem que ser uma coisa técnica, você é obrigado a... Então, tem um pouco esse viés também de autonomia privada, da coletividade enquanto proprietários de condôminos que são, né, confiamos, aprovamos e vida que segue, né? Realmente. Na verdade, até citei nesse caso, né? Na verdade, se o dinheiro é nosso, a gente aprovou do jeito que você usou, a vida que segue. A gente defende essa questão até, como eu falei, mais para colocar um norte realmente. E o que a gente vê? Eu acho que realmente é uma coisa que a gente está construindo, né? Para tentar apaziguar o condomínio hoje, porque realmente acontece de tudo, né? O Gito citou aqui algumas questões judiciais que ele já observou, também já observei nos dois sentidos, já observei decisão judicial que realmente mandou devolver o que não tinha nota fiscal, e já vi decisão judicial que não, são consideradas despesas realmente e tudo certo. Agora, eu falo por quê? Porque muitos empreendimentos que a gente chega, às vezes o pessoal tá com aquela realmente vontade de reprovar as contas do síndico. Aquela vontade de reprovar. Mas por quê? Ímpeto, né? Exato. Mas por quê? Porque não quer mais ele no cargo porque quer colocar outra pessoa.
Então vira realmente eminentemente político, e aí a pessoa vai lá para reprovar as contas, às vezes não está gostando da administração dele, da gestão. Mas a gente procura separar, a gente procura colocar o entendimento ali no condomínio que uma coisa é você não gostar de como a gestão está procedendo. A outra coisa é se essa gestão não está respeitando regras e vai trazer prejuízo, vai trazer realmente um prejuízo patrimonial para o empreendimento. Porque, por exemplo, na minha visão técnica, a gente mistura um pouquinho de contabilidade e direito. Normalmente eu chego no condomínio e eu tento apaziguar as coisas no seguinte sentido: olha, o síndico está agindo de acordo com a GERP e ele não está em nenhum ato que vai trazer um prejuízo patrimonial. Se não vai trazer prejuízo patrimonial, se você reprovar as contas, você é só político. O que eu procuro disciplinar nos empreendimentos que a gente dá consultoria? Se você reprovar as contas, é porque você está vendo que você tem a chance de ingressar com uma ação judicial e ser reavido de algum prejuízo patrimonial. Isso. Se não for isso, é um morador, é colega seu. Para que você vai criar um caso aqui dentro do empreendimento que vocês querem bem viver se você não tem nenhum prejuízo para ser trago de volta? Então, se você pensar no custo-benefício dos atos, não compensa você simplesmente reprovar as contas para causar um burburinho dentro do empreendimento e você atrapalhar a vida condominial. Tá parecendo não sei se foi um vídeo, um programa, mas apareceu outro dia no Instagram. A pessoa foi no mercado, né? E aí teve um problema qualquer, ela entrou numa discussão com a atendente, com o gerente. A pessoa não, pois não, senhora, está resolvido aqui, o crédito da senhora está feito e nós reconhecemos o problema e tal, enfim. Ela ficou se entreolhando, né? E aí, tipo, ela não queria isso, né? Ela falou, já sei, já entendi, senhora. Ah, tá errado nada. A atendente começou a discutir com ela. Aí ela foi e devolveu. E eu vou processar vocês e tal. Ou seja, ela não queria ser reconhecida como tendo razão, né? Ela queria bater boca, ela queria brigar. Então o pessoal estava com a vontade de reprovar as contas, né? Como ele falou, o pessoal estava com a vontade de arrumar uma confusão. Sérgio Paulo, importância da assessoria preventiva. No seu caso, auditoria em condomínios, né? E no caso do Arnaldo, auditoria, e no caso do Rafael Gama, assessoria jurídica. Qual a importância, então, do contador e do auditor para o condomínio, para pacificação, para ter uma boa técnica, para dar um norte ali, para evitar colisão entre conselho e síndico, para dar uma tranquilidade para a Assembleia? Qual a importância aí desse auditor, dessa figura? Sem querer puxar a sardinha, já puxando, eu acho que é de extrema importância, porque dentro da prestação de contas tem os mais diversos assuntos também, né? Então, tem retenção de imposto, tem recolhimento de imposto, tem o orçamento, que às vezes o síndico também só olha lá no final do mandato se deu, se não deu. Às vezes o orçamento para o síndico é um número de referência, ele não está acompanhando, né? Por grupo de contas, por tipo de gastos, né? Ele não consegue preparar o orçamento não com a visão do que ele vai fazer na gestão, e sempre do que foi feito. Vou tirar uma média do que aconteceu de pessoal, contratos. Não, você quer continuar terceirizando a portaria, sei lá, a limpeza, não, você vai trazer parte desse funcionário para ser orgânico, para custar mais barato, né? E aí você vai ficar com ônus ali de, se faltar, você vai ter que se virar, que é diferente da terceirizada, que faltou um funcionário, você olha, faltou, quero o outro, tem a comodidade, você paga um pouco mais caro. Então, você consegue ter, com 6, 8 meses de gestão ainda, sem terminar, você consegue antever sua prestação de contas e o que você vai propor, né, no caso de querer ser reeleito, que às vezes o síndico não quer, ele tem uma gestão ali conturbada, ele entra, quer arrumar a casa e sair. Outros não, outros querem perpetuar, enfim, tem vários interesses, né? Mas o síndico que está ali querendo realmente fazer uma coisa boa, querendo fazer uma boa gestão, ele é o síndico que a gente chama de síndico profissional, né? Que eu acho que o síndico morador também pode se especializar, ir atrás do conhecimento e se tornar um síndico profissional. Apesar de ele ser morador, o nome, né, profissional, no aspecto de fazer por não de forma amadora, no sentido de fazer por amor, que isso aí eu já copiei até do Egito, né? Que eu usei essa expressão uma vez, eu tomei uma... você quer dizer que a gente não sabe fazer as coisas? Você fica falando que a gente é amador? Não, amador porque está fazendo por amor, porque gosta, porque quer o bem do condomínio, como falou aqui o Arnaldo. Eu cito sempre o exemplo seguinte, futebol amador, né? Se você chegar pra galera da pelada lá e falar que eles são amadores, eles vão te bater, porque ali parece final de Copa do Mundo. Os caras levam a sério pra caramba. O síndico também, né? Falar que ele é amador, ele fica bravo. Então, a auditoria faz um trabalho nesse sentido. Como eu falei, a gente vai tentando corrigir
as rotas, né? Corrigir a trajetória. Ele sabe que no final de 12 meses ele tem que prestar conta. E aquela reunião é extremamente estressante, né? Tem um aspecto político muito forte, como a gente vem falando aqui, mas se ele não tiver o cuidado dele não ter sido transparente também durante a gestão, ele vai ter problema. E até então ele não tem noção do problema que ele vai ter porque ele não é indagado, ele não é perguntado, as coisas estão ali no grupo de Zap, estão nos grupos, né? Os grupos específicos do condomínio, então ele não está monitorando isso, ele está deixando de lado tanto o aspecto técnico quanto o aspecto político também. E aí ele precisa não só do contador, né? Precisa do advogado, como a gente vai falar aqui hoje, mas no aspecto da prestação de contas, da orientação, você está estourando seu orçamento, você teve uma retenção aqui que não foi recolhida, ou não que a totalidade, mas uma nota, outra. Hoje em dia, a própria Receita Federal enxergou isso, então ela deu uma blindada ali com a FD Reinf, né, que você tem que formar as notas, daí o valor, e aí eu te dou o DARF para você pagar, para você não ter que errar. Então, todo o mercado enxerga o condomínio já como um ente importante. Então, como uma empresa, praticamente. Exatamente. Então, as boas práticas da empresa estão sendo trazidas para o condomínio. Exatamente. Né? A gestão financeira, a gestão de impostos, né? E aí a própria forma de cotar preços, né? Eu já vi síndico me perguntar onde está escrito, qual é a lei que eu tenho que fazer cotação de preço. Eu falei, nenhuma, é o bom senso, né? É a sua vontade de ser transparente é que vai fazer você cotar preço ou não, né? E aí isso evita, por exemplo, você está achando que está tudo bem, né? De repente, você está lá 24 meses, de repente entra uma outra gestão e quer auditar os seus 24 meses. Lembrando que a gente está falando de relatório de caixa. Isso aí é extremamente prejudicial. Se você tira da mochila um monte de papel, como fez no seu exemplo aí, isso aí é inviável. Uma auditoria nesse bolo de papel, né? Se você não tem organização, se você tem que se preparar, porque você vai responder por aquilo ali, salvo engano aqui, vocês são melhores do que eu para falar nisso, durante 5 anos. Ah, mas a conta foi aprovada. Beleza, mas aí a gente tem um aspecto, né, que eu discuto muito com o Arnaldo. Se você tem uma conta bancária em que essa conta bancária não é enxergada no teu balancete, e o auditor está ali enchendo sua paciência, cara, você tem que botar a prestação de contas, não pode ser fragmentada. Eu não posso prestar conta só do que está sendo administrado pela administradora, mas sim, se eu tenho uma conta bancária, uma aplicação financeira, um movimento, eu tenho que fazer constar. Né? Pô, já tive um síndico Senão você presta ele conta não dava parcialmente. acesso para a gente a uma conta de um determinado banco, ele mandava um relatório e não nos convidava para a assembleia. A gente assistia aí e não convidava. O que ele estava fazendo? Tirando a empresa do condomínio, na verdade, e trazendo uma conta, documentação de internet falso. Ele só mandava o extrato, tinha 200, 300, 400 mil naquela conta e não tinha. Ele tinha pego o dinheiro e gasto tudo em criptomoeda. E aí ele foi descoberto lá no condomínio e tal, aí deu um problemão, até que o síndico falou, olha, a empresa é tão vítima quanto vocês, ela lançou o documento com base em um extrato, ela não tinha acesso a essa conta, né? Tem e-mail dela aqui pedindo o documento do síndico, tem e-mail mandando mensagem aqui para o conselho e tal, vocês também não viram, enfim, e o síndico usou o dinheiro, sumiu com o dinheiro. Realmente foi um... A gente tem alertado muito os empreendimentos hoje, né? Porque realmente está uma crescente, a gente tem pego muitos casos nesse sentido, a gente realmente extratos financeiros que não estão sendo realmente incluídos na prestação de contas emitidas pela administradora e acaba ficando à margem. A gente tem defendido, inclusive, para os síndicos tomarem cuidado, porque a gente entende que as prestações de contas que foram aprovadas simplesmente foram aquelas que foram divulgadas. Sim. Se não foi divulgado, não está prestado contas, ele fica com aquele em aberto. Inclusive, a gente já atua até como perito em demandas nesse sentido, que, na verdade, a demanda é por uma conta bancária que não foi divulgada, não foi aprovada em assembleia. Então, isso ainda fica em aberto. Tá? O professor Sérgio falou, né, da auditoria, né? Gostaria de falar um pouco também, uma das nossas expertise. O que acontece? Hoje a gente defende a auditoria, né, preventiva, né, e até mesmo trazendo, assim, já é um termo que a gente já adiciona, né, colega já vem falando preditivamente, né, para evitar problemas realmente para o empreendimento, e há vários benefícios. A gente acaba atuando em prol do síndico, que atua corretamente, como o professor Sérgio falou, né, a gente verifica o que a administradora está procedendo, como esses relatórios estão sendo divulgados. A gente acaba eliminando ruídos com o próprio Conselho Fiscal. Muitas vezes o empreendimento ali ele está com alguma questão interna, mas simplesmente porque os condôminos ou o conselho não conseguem entender o demonstrativo financeiro divulgado.
Então, muitas vezes a gente é chamado para eliminar ruídos porque a gente interpreta os demonstrativos financeiros e coloca para os condôminos as informações que eles julgam realmente importantes para o conselho. Então, muitas vezes o síndico está brigando com o conselho porque o conselho acha, essa conta aqui está negativa, o cara está roubando, a gente está devendo. Fala, não é bem assim, olha só, no demonstrativo financeiro você está devedor nessa conta, mas seu saldo está positivo, foi um lançamento só que foi feito errado. Então, a gente acaba ajudando o síndico, né, nessa questão de ruídos com o conselho. O conselho a gente ajuda porque não tem expertise, então a gente traz essa tradução de relatórios muitas vezes e a gente faz aquelas análises que o conselho realmente não tem expertise, fiscal, financeira. E muitas administradoras têm nos procurado também. O que acontece? As administradoras hoje, às vezes, elas ficam em maus lençóis porque o síndico está num proceder, né, e fala, administradora, paga dessa forma, faz desse jeito. E a administradora é um cliente, então orienta, tal, né, se resguarda, mas ela acaba fazendo, porque o cliente determinou, o síndico que é o detentor do poder e faz. Muitas administradoras hoje nos contratam para quê? Para tentar também disciplinar a própria atuação do síndico. Então a gente já entra com os relatórios ali, olha, não deve ser feito realmente dessa maneira, tal. Então já de posse do relatório já notifica o síndico, orienta já com base também no relatório da auditoria. E também, hoje, os administradores nos chamam para fazer a conferência, às vezes até mesmo antes da divulgação do balancete. Né? Uma coisa que a gente defende hoje, que a gente mudou nossa posição agora recentemente, na questão das prestações de contas, que hoje a gente tem a figura do digital, a gente tem que se modernizar. Né? A gente fala que essas prestações de contas digitais hoje são mais importantes do que as físicas, inclusive. A gente antes dizia que não, né? Porque nas físicas a gente tinha o extrato ali bancário, tinha tudo ali, confrontava. Enquanto que nas digitais as administradoras ainda estavam evoluindo, né, para aquele sistema ficar de uma forma segura. Mas hoje a gente entende que é mais importante, porque as prestações de contas físicas, o pessoal tem acesso esporadicamente, né? Mesmo que seja facultado observar, né, consultar, mas a pessoa tem que se deslocar ali, então é o mais dificultoso. Enquanto que as prestações de contas digitais, elas já ficam disponíveis amplamente 24 horas por dia. Então, se alguém verifica um erro naquelas prestações digitais, que pode ser a comunidade inteira e não apenas uma outra pessoa que vai estar ali, dá margem a interpretações de pessoas que não têm o conhecimento, que pode ali realmente prejudicar e muito. O que a gente tem feito hoje, inclusive? Olha, vocês geram a pasta, manda para a auditoria faz a verificação para vocês já ajustarem o que tem que ser ajustado e só depois publica para dar ampla divulgação dessa pasta. Porque qualquer errinho ali pode criar um tumulto muito grande. Então, são esses vários aspectos e os vários personagens aí que a auditoria, né, preventiva está conseguindo ajudar hoje em dia. Agora um ponto importante. Só um segundinho, até destacando, pessoal, a auditoria em condomínios tem um excelente custo-benefício, não é algo muito caro. Por vezes você consegue contratar por um valor inferior a um salário mínimo, né? Enfim, é interessante. Consultem e procurem, é uma boa ferramenta de garantia. Que o Sérgio tinha comentado de tomada de preço, que o síndico tem que fazer tomada de preço. Eu lembro que nós fizemos uma assembleia num condomínio, nós atuamos nesse caso específico, condomínio na Tijuca, em que estava se discutindo o síndico anterior, em que, na verdade, não tinha inconsistências, né? Vamos resumir o caso para chegar no ponto que eu quero tocar. Ele fazia a contratação pela empresa dele de materiais para o condomínio. Isso não é tão incomum da gente ver. Uhum. Juridicamente, no aspecto jurídico, se a gente for literal, não há nenhuma arbitrariedade com relação a isso. Né? Não existe nenhum impeditivo legal do síndico contratar da empresa dele ou empresa de família dele. Agora, a gente pode discutir aqui o aspecto moral. Conflito de interesse também, Há né? um conflito de interesse. Tem que ser levado à assembleia e, enfim, compartilhado. É um conflito de interesse ali. Igual o síndico ser advogado do condomínio. Conflito de interesse, né? Você está ali na função de síndico e prestador de serviços, né? Como advogado ou servindo com sua empresa como fornecedora de material, fornecedora de serviços, né? E o caso foi justamente isso. Nem sei o que aconteceu depois, acho que eles Deixei contigo. Fiz o relatório e joguei na semana. Eu acho que... Agora é com o advogado. A expressão não posso usar porque é própria para o canal, mas no Tropa de Elite fala assim, isso é contigo, Aspira. Eu não posso falar a expressão, mas... Mas foi boa aquela ali. Mas acho que a decisão deles ainda não saiu. Mas acho que eles devem querer mover uma ação contra o... E a importância da assessoria jurídica nesse particular? Sim, não, isso é fundamental. E outra coisa que o Sérgio falou, quando ele mencionava, o síndico que precisa se capacitar, se qualificar, acho sim, mas acho que mais do que isso, eu acho que o síndico precisa estar ao lado de bons profissionais, ao lado da auditoria, ao lado de uma boa administradora, que faça esse papel, né, de a montagem das pastas, que auxilie ele nessa demanda, e nós da assessoria jurídica
né, do escritório de advocacia, não simplesmente para recuperar a cota condominial em atraso, mas para verificar os contratos que vão ser firmados pelo condomínio, para verificar a convenção se precisa ser atualizada, para as regras que estão sendo estipuladas ali. São N situações em que o síndico fica exposto na sua responsabilidade civil, né, o ato de praticar ou não praticar, ação ou omissão, tem uma derivação de responsabilidade civil. Então, a assessoria jurídica ela serve para o CNPJ, condomínio, eu falo muito isso, CNPJ do síndico profissional, CPF do síndico morador e CPF do síndico profissional também, dependendo ali das circunstâncias do caso. Professor Rafael, se me permite, né, advogados especialistas em condomínio, como é o seu caso. Não adianta você Exatamente. contratar um advogado generalista, porque hoje o condomínio tem muitos detalhes ali que realmente tem que ser um especialista em condomínio. Exatamente, tem Exatamente, expertise na área de atuação, que é uma área que exige cada vez mais conhecimento. A gente vê a legislação mudando de forma constante nos últimos anos, né? Assembleia virtual, que não era não tinha legislação, agora já tem. A mudança dos encargos do juros, correção monetária, ano passado já teve uma alteração. Então, são mudanças significativas na legislação que os advogados que militam na advocacia condominial é que tem realmente a expertise de prestar essa assessoria ao síndico, principalmente, Eu acho que até dando além disso, essa Rafael, a área segurança jurídica. condominial, você tem uma visão que é diferente das outras áreas do direito, né? É uma área extrajudicial, é uma área muito dinâmica, muito próxima da gestão, uma área de aconselhamento, é uma área que tem uma influência política grande nas relações do síndico com os condôminos, com o conselho, com os prestadores de serviço também. Então, se você entra nessa área com uma visão litigante, processualista, Sim. não consegue. As relações entre os condôminos são meio que assemelhadas a relações de família. Sim. São relações meio que permanentes, né, com uma certa extensão. Então, a visão beligerante, a visão de conflito, a visão judicante, ela não funciona em condomínio. Então, o advogado da área, ele já tem essa leitura, tem essa experiência, ele está mais ali num aconselhamento, num assessoramento. Por isso que não só o conhecimento técnico, mas a leitura de mundo que ele deve ter para transitar bem dentro da área de condomínio. E buscar a conciliação entre as partes. Muitos conflitos em condomínio, né, se resolvem com um bom diálogo, né? Aliás, a maioria dos grandes conflitos se resolve com diálogo. E, né, em condomínio não deixa de ser diferente. Então, é muito nessa linha que o Egito mencionou. E a atuação da advocacia em geral, né? Não falo só da advocacia condominial. Ela está cada vez mais não dependente do judiciário, porque o judiciário cada vez mais não deixa a gente com esperança de ser algo que é uma ferramenta, um meio para a gente alcançar determinado objetivo de pôr fim a um litígio, né? Então a gente tem que buscar alternativas inteligentes do extrajudicial. Então a gente está cada vez mais extrajudicial e no condomínio você foi perfeito. Cada vez mais isso que tem que acontecer mesmo. Muito bem. Nós já vimos aqui então, pessoal, que o Conselho recomenda a aprovação, a Assembleia quem aprova. E aí tem uns pontos interessantes para a gente discutir. Quem é que pode exigir judicialmente a prestação de contas? E vou até levar para outro lado. Quem é que pode contratar a auditoria? O grupo de oposição pode? É só o síndico? Vamos lá. Gama, quem pode exigir judicialmente a prestação de contas? Isso é um bom ponto para a gente falar, porque causa muita dúvida, né, do morador, do condômino, que às vezes não participa da vida do condomínio e quer entrar porque quer mudar ali a cara do condomínio, quer fazer uma nova gestão, quer começar a atuar com o síndico, e aí começa a palpitar esse tipo de dúvida, esse tipo de situação. Então, a legitimidade para o ingresso de prestação de contas nunca vai ser do condômino isoladamente. Ela é sempre do condomínio, né? E você não pode demandar, não tem legitimidade também passiva a incluir a administradora, eventualmente, né? A administradora ela é auxiliar de prestação de serviços jurídicos ao condomínio. Então, a responsabilidade, a grosso modo, lógico que a gente tem que entender casos e casos, né? A grosso modo, a responsabilidade civil de prestar contas, de responder numa ação de prestação de contas, é do síndico, né? Não cabe a gente, numa ação judicial, incluir, né, no polo passivo a administradora do condomínio. Então, a legitimidade, isso já é pacificado, é do próprio condomínio, né? Então, várias e várias ações são julgadas improcedentes por conta de falta dessa legitimidade ativa, né? E nos casos em que a administradora tem a função de
figura típica de depósito, né, dentro do contrato de administração auxiliar, que ela arrecada ali os recursos, ela faz o chamado BPO financeiro para os contadores, ou a conta pool, em que ela arrecada recurso ali, ela emite boleto, ela faz o pagamento de contas, ela responderia também no polo passivo, ou é o síndico que empresta contas e responde pelos contratados, né, auxiliares de gestão que estão ali sob o seu guarda-chuva, né? A administradora poderia entrar no polo passivo de uma ação dessa? Sempre pode, porque quando você gere recursos de terceiros e o recurso daquela coletividade está numa conta pool, né? A grosso modo, a prestação de contas tem que ser direcionada para o síndico. Juridicamente é o síndico que é a pessoa que deve ser demandada e, eventualmente, né, dependendo do tipo de relação jurídica ali, contábil, do envolvimento, a administradora. Mas, no grosso modo, a administradora não deve ser demandada, não. Tem que ser direcionada ao representante legal eleito, síndico. Quem pode contratar auditoria, Arnaldo? Arnaldo? Até o Egito se confunde quem é quem, cara. Bom, a resposta simples é o síndico, ele tem que levar essa vontade, essa ação, né, para a Assembleia, porque envolve custos, envolve dar acesso a documentos ao auditor. Então a gente vê acontece da gente ser indagado por um grupo de condôminos, uma comissão, um conselheiro que pede um trabalho de auditoria. A gente pergunta, mas de onde surgiu a ideia de auditoria? Porque eu acho que o síndico, não sei não, tem alguma coisa errada ali, eu queria ver. Tá bom, eu queria contratar auditoria. Não, então o senhor antes tem que indagar ou convocar, né, uma assembleia com a vontade do síndico ou não, aquela coisa que a gente já conhece, e levar o assunto, contratação de auditoria para a assembleia, e a motivação, né? Se a motivação é uma desconfiança política, a gente até tenta demover. Não, você tem que fazer auditoria para tentar melhorar a sua gestão. Ideal seria a preventiva, mas se você está falando de períodos anteriores, tem que ter um fundamento, né? Não que a auditoria seja para procurar qualquer coisa, né? Mas que a intenção dela não seja prejudicar a outra pessoa, né? A auditoria, como a gente fala, auditoria não é castigo. Às vezes a gente, né, metaforicamente, parece que a Assembleia, que a auditoria é um taco de beisebol, né, escrito auditoria, e aí a Assembleia... A Assembleia vem, não, esse síndico aí, eu não sei não, aí vou pegar a auditoria nele, aí pega o taco de beisebol. Mas não é, a auditoria... Pensa que o auditor é um fiscal, vai chegar castigando o síndico, enfim, fazendo algumas coisas que dá a imaginação deles, né? Então, eu entendo que é o síndico, né, da forma mais saudável. Investigador, né? Vai atrás do síndico. Eu falo, quando fala em investigação, não gosto desse termo de auditoria investigativa, eu falo assim, quando fala teve roubo, então você não precisa do auditor, é a polícia. Precisa investigar, então você precisa de um detetive. Então, começa a pessoa entender o que é auditoria, né? Mas a auditoria, eu entendo que ela tem que ser, a comunidade tem que saber que vai ter uma auditoria e para que é. Não é auditoria porque eu acho que o síndico está roubando. Isso aí eu acho que é um argumento que não... Deixa eu ver a opinião agora do Sérgio Paulo aqui. Sérgio Paulo. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam assim, vai ter auditoria. Pô, é vergonha. O mundo assustando. Sabe o que está acontecendo? A auditoria faz parte do jogo, é bom que tenha, é algo positivo. A expressão assusta. Tem auditoria, tá sabendo da última? O Egito vai ser auditado. Tá sofrendo auditoria. Sofrendo auditoria. Às vezes acho que vai chegar aquele auditor, né? O cara feio, né? O cara bem formal, uma lupa, né? Mas aí, né, a gente já vem desmistificando isso, né? Chega um cara bonito, igual o professor Sérgio, assim, simpático, né? Já quebra o pessoal, já tem acesso aos documentos, né? Já entrega os documentos todos aí, que o cara é gente boa. Não, mas tem um policial bom, policial ruim. O Sérgio Paulo é o policial bonzinho, sorridente, policial ruim é o Thiago. O Thiago fecha a cara às vezes. Mas você vê, Thiagão falando do Thiago aqui, o cara é fera também. Firme. Então vamos lá. Eu tenho algumas visões, né, dessa questão da contratação de auditoria. O professor Sérgio colocou, acho que é a contratação perfeita realmente. É levar na Assembleia, está aprovado no orçamento, e aí você faz a contratação, até por essa questão da disponibilização dos documentos, né? Muitas vezes nós somos contratados por grupos de condôminos, a gente sempre indaga assim,
não tem problema, posso fazer o trabalho para você, mas eu acesso esses documentos. Os documentos estão contigo, o síndico já concordou em disponibilizar, não? Por quê? Hoje a gente acaba atendendo, porque muitos empreendimentos ainda tem a figura daquele síndico que está se perpetuando, né? E aí ele realmente não quer fazer auditoria. Então, às vezes, se consegue o acesso à documentação, e aí o pessoal quer que seja verificado se está tudo correto. E aí acaba tendo essa figura da gente ser contratado por um grupo de condôminos. Mas o importante é essa questão realmente da disponibilização. Se a gente não tiver o que examinar, não tem auditoria para ser feita, né? Grupos de condôminos é bem curioso, né? Eu fui abrir a conta do escritório outro dia para olhar e tinha lá Pix 150, 150. O que é isso, meu Deus? 150, 150. Aí advogado, não, a gente atendeu aqui 10 condôminos, nós cobramos um salário mínimo para poder. Cada um pagou a sua parte. Foi feito um rateio, um monte de Pix 150, 150, 150, 150. Nem vai dar trabalho financeiramente pra gente controlar isso. Né? E do conselho, né? Muitas vezes a gente já recebeu pedido de contratação pelo conselho fiscal. Né? O conselho fiscal, a gente tem algumas teses, né, que a gente tem tentado colocar, na questão mesmo de hoje ser facultativo, né, pelo Código Civil, a criação ou não do conselho, apesar das convenções hoje, via de regra, ainda trazerem a figura do conselho fiscal, né? Perdão, conselho fiscal, falando do conselho fiscal. E aí a gente hoje até defende a posição do chamado Conselho Fiscal Profissional, né? Até fazendo uma analogia com o Código Civil, a gente fala, olha, no Código Civil diz que o condomínio pode ter Conselho Fiscal, mas onde está a definição do que é Conselho Fiscal? Você vai buscar a definição do Conselho Fiscal lá na parte empresarial do Código. Lá na parte empresarial do Código diz que o Conselho Fiscal pode ser sócio ou não. Então já há uma abertura para você raciocinar, até por conta dessa complexidade que o condomínio vem tendo hoje, né? Realmente pode se valer de um profissional ali já na área do conselheiro fiscal. Aí chamaria realmente uma auditoria para, de repente, fazer parte, um membro, para estar ali naquela fazendo parte do conselho fiscal. E outra questão do conselho fiscal poder contratar, que lá na parte empresarial diz também expressamente que o conselho fiscal das empresas podem se valer de um auditor para estar ajudando eles a fazer a análise das contas das empresas. Então, lá na parte empresarial do código que está a definição de conselho fiscal, que ele pode ou não fazer. Então, com o condomínio ficando cada vez mais parecido com empresa, movimentando valores altíssimos, eu acho que vai chegar num ponto, é a evolução natural da coisa. Realmente trazer todas essas figuras, realmente acabar o condomínio virando empresa, o condomínio se valendo de todas as ferramentas que o mundo empresarial tem a oferecer, por causa dos valores envolvidos que a gente vê hoje em dia. Quando eu recebo um relatório de vocês ou de outros profissionais de auditoria, né, que fazem essa análise contábil de algum condomínio, eu vou direto para a conclusão lá. E acho legal a gente falar para quem está nos assistindo, Egito e amigos, quais são os pontos principais, né, que a gente precisa ficar atento, que são identificados nessa verificação que o auditor faz, na documentação do condomínio, né? Porque hipóteses de recusa de prestação de contas, a gente já conversou, podem ser N, inclusive políticas, não tendo nenhuma. Mas, evidentemente, assim, materialmente, quais são os elementos que mais vocês identificam, né? Eu trago uma aqui que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, mas já tivemos ações lá no escritório. Por exemplo, síndico que acaba concedendo desconto de negociações de multas, juros e correção monetária sem anuência da Assembleia. O síndico não tem essa autonomia. Isso é hipótese de uma recusa de prestação de contas e numa eventual auditoria isso pode ser identificado também. Olha, essa linha aqui de recebimento de crédito está menor porque foi concedendo desconto. Né? Esse desconto precisaria ter uma anuência da Assembleia e não teve. Então são pontos. Né? Que outros mais vocês poderiam destacar? Acho que seria interessante. Sobre esse ponto que você falou, a gente até bate bastante nele, porque a gente fala que é um dos poucos pontos que é pacífico que se chegar no judiciário, a gente vai mandar o síndico realmente reembolsar o empreendimento, porque se ele não teve autorização para estar dando esses descontos, ele prejudicou toda a coletividade e realmente causou um prejuízo. É um dos pontos assim que o juiz nem discute. Se você botar a planilha lá que aconteceu aqui, ele ficar realmente provado, o síndico vai ter que devolver esses valores para o empreendimento desse prejuízo. Tá? Eu costumo chegar nos empreendimentos e eu falo, olha, aqui o que a gente faz? Trabalho principal da auditoria, financeira. Eu vou começar o trabalho fazendo a parte financeira sua, verificar se está tudo devidamente lançado e as despesas todas comprovadas. E a gente faz a parte também de compliance, né? Então, a gente vai verificar Código Civil, Convenção, atas de Assembleia, se você procedeu da forma que você estava autorizado. Então, a gente parte da questão financeira, vai para a parte do compliance, verifica a parte fiscal, trabalhista, se não alguma contingência ali que o síndico, né, possa estar causando ou realmente deixando o condomínio descoberto em alguma situação. Então, basicamente, o trabalho é esse. E aí a gente faz uma entrevista, né, com o conselho, que é o mandatário ali de todos os condôminos. Falou, cada condomínio é um condomínio.
Então, olha só, eu vou trazer essas informações para vocês. Mas o que que você tem aqui no seu empreendimento para você é importante que essa informação esteja no relatório para você dar a sua opinião sobre as fontes? Ah, Arnaldo, a gente tem um clube ali, aí o clube tem uma situação X, tem uma situação Y, que a gente gostaria que viesse aqui, ou a gente tem um setor aqui de esportes, aí que tem os professores que dão aula lá, então a gente quer que você fique de olho nessa remuneração. Então, aí a gente complementa o relatório e a gente tem que adequar a comunidade condominial, porque cada condomínio é uma coisa completamente diferente. Então, a gente traz a regra e traz ali o que os conselheiros ou a comunidade acha importante ali para o seu empreendimento. Mas a gente pega essa questão, como eu estou falando, essas questões da prestação de contas parcial, então isso hoje a gente está batendo muito, é uma outra questão também que realmente está ficando descoberta, a gente traz isso como inconformidade, e aí a gente vem até reprovando mesmo, né, dependendo do volume ali da relevância. A gente pode reprovar ou ressalvar, mas atentos aí à relevância. É um outro aspecto que o auditor olha para o condomínio, né? Porque o condomínio está ali, como a gente já falou aqui, o pagamento sem nota a gente não vai implicar com isso, mas o auditor ele enxerga riscos em tudo. Então, quando a gente lá na conclusão coloca, comprou lá R$70 mil sem nota fiscal, não é que a gente está desconfiando do síndico, nem que está achando que tem alguma irregularidade, mas o risco de você não ter a rastreabilidade daquela compra. Custou 70 mesmo? Exatamente. Como se não tem a nota fiscal, né? Então você convencionou ali, colocou um recibo que foi 70, mas Ou ainda custou que tem a 70. nota, né? Tem controle de estoque, o patrimônio. Exato. Né? Então, deixar de recolher um determinado tributo, aí fica ali aquele negócio na Receita Federal ali piscando, ó, tá devendo. Então, é um risco para a comunidade, de você ter um custo para os próprios condôminos. Não se o síndico é legal, é competente ou não, mas o que ele está fazendo está te causando riscos, então é esse o ponto que a gente tem que abordar no relatório de auditoria, né? Não se a gente gosta ou se não gosta do síndico, que é o que o condômino está vendo. A gente tem como premissa lá no escritório, só para fechar e a gente passar a voz, o Egito, a gente tem como premissa lá no escritório, antes de qualquer movimento de ação de prestação de contas, o que vai tocar nesse aspecto, fazer um levantamento e apontar exatamente quais são os elementos de prejuízo que foram evidenciados naquele mandato do síndico para ver. São elementos que podem ser suscitados numa ação judicial. Nós temos conjunto probatório para seguir, para primeiro notificar ele extrajudicialmente, para ele exercer o contraditório, o direito de defesa, e a gente seguir, né? Porque às vezes no afã, né, do novo síndico, não, a gente tem que entrar, temos que fazer. Então vamos no passo a passo, auditoria, fazendo o levantamento, fazendo todo esse trabalho da documentação, emitindo um relatório e a partir disso a gente starta. Por isso que o advogado especialista em economia é isso necessário, aí. tá vendo? Pessoal, muito bom, excelente. Tema muito rico, né? E multifacetado, multidisciplinar, com pessoas que têm experiência na área. Estamos caminhando para a rodada final aqui de perguntas, né? E aí eu vou fazer a última colocação, o que fazer em caso de reprovação de contas, né? E aí é uma questão talvez mais jurídica. Depois o Rafael responde, se o Arnaldo quiser também responder alguma coisa em cima, se o Sérgio achar que tem alguma questão relativa à parte contábil também pode falar, mas se não, já faz a fala final para a gente já finalizar aqui esse programa. E muito rico aí para quem é advogado da área imobiliária, condominial, trabalhista tributário talvez, previdenciário e principalmente síndicos, né, gestores, donos de imobiliária, muito interessante. E depois deixem também o Instagram de vocês para quem quiser entrar em contato, seguir vocês nas redes sociais, né, tirar uma dúvida, pedir um serviço, também fiquem à vontade. Quantas reprovadas, Rafael Gama, o que fazer? Então, já pegando o gancho na minha fala anterior, né? Acho que a gente tem que fazer esse dever de casa, né? Contar com profissionais com expertise para fazer esse levantamento dos relatórios contábeis, das pastas financeiras, evidenciar qualquer inconsistência, esses riscos que o Sérgio comentou. Mas o síndico teve as contas reprovadas por um motivo político, mas ele está muito consciente que as coisas estão certas, qual é o caminho dele também? O outro lado da mesa, né? Que você menciona que, na verdade, o síndico estava no pensamento do condomínio. Eu tenho a ação de pedir as contas, né? E tem a ação de dar contas. A prestação de contas tem dois vieses, né? Também tem esse outro lado. O caminho prático, né? A gente já teve alguns episódios lá no escritório nesse sentido. É notificar o condomínio,
justamente demonstrar que houve uma prestação de contas reprovadas injustificadamente, né, que não havia motivos para aquilo, fazer uma notificação e trazer elementos. E o primeiro elemento que a gente precisa demonstrar é exatamente, nós temos aqui um laudo técnico de uma auditoria que analisou as contas do meu mandato e estão todas elas de acordo, em consonância com a legislação, com a convenção, com o Código Civil, não há nada que desabone, nós temos aqui um laudo, então eu preciso que o condomínio escute esse pleito e marque uma nova assembleia para que seja deliberado novamente, não fazendo o caminho judicial, né, porque há uma reprovação injusta, né, e aí é uma mácula moral daquela pessoa que exerceu essa indicatura. E é que a gente conversou já. Imagina que aquele síndico é um síndico profissional que exerça na região ali para vários condomínios e fique aí essa informação. Ih, teve as contas reprovadas, né? Foi destituído, né? E aí esse condomínio que indevidamente acabou reprovando, eu entendo sim que fica suscetível a uma responsabilização moral para esse síndico, né, de lucro cessante, enfim, aí tem que ver o desdobramento do caso. Mas o caminho, a grosso modo, seria nessa linha. Muito bem. Instagram, Rafael, mensagem final? Bom, mais uma vez agradecer, muito bom estar aqui com os amigos novamente, você, Gito, amigo de longa data, @rgluz, que é o meu pessoal, e @rgluz_advogados, a gente posta muito conteúdos no mercado condominial, a gente está fazendo muitos eventos pela aba, alguns cursos também pelo CBA Perjur, pelo Curso Aprimora. Então sigam a gente lá e, enfim, é um prazer. Parabéns aí à Ação E pela Jurídica. ESA também, tá me devendo um. Pela ESA, vamos em breve, iniciar lá em pela breve. OAB do Rio. É isso aí. E parabéns à Ação Jurídica aí, foi um prazer, né? E espero voltar em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado. Sérgio Paulo, meu amigo, alguma consideração final? Se quiser falar sobre as contas reprovadas também, fique à vontade. Mensagem final, seu Instagram, para quem quiser contratar aí auditoria em condomínios ou divulgar seus serviços, fique à vontade também. Contas reprovadas, né? A gente recomenda sempre que tenha uma auditoria, um trabalho isento, independente, ou seja, não tem nenhum conflito de interesse, não tem a empresa não tem Trabalho nada... independente pela INDEP? Pela INDEP ou pela Manager. A gente sempre recomenda que faça auditoria, independente, se for nós, se for outros contratadores. E assessoria jurídica. Também, de preferência, né? Mas é isso, aí que a gente vai comprovar a reprovação política ou não, ou se teve realmente algum problema de interpretação do próprio balancete ou de alguma ação do síndico, de alguma obra, né? Que não tenha tido lá o centro de custo específico para administrar, enfim, saber exatamente como andam as contas, aí sim voltar na Assembleia, discutir, talvez levar o auditor para explicar lá os casos. E é isso. A auditoria preventiva é sempre a melhor solução. E meu Instagram, @SérgioPauloAuditor, estou à disposição. A gente está sempre junto aqui, foi muito bom, né? A gente está sempre junto nas redes sociais também. Sempre mas tem um condomínio em comum com alguma treta, né? Um no jurídico, um na administração, um na auditoria. Né? Mas esse bate-bola aqui ao vivo foi muito bom também, é sempre muito prazeroso estar com vocês. E qual é o da INDEP? Da INDEP? INDEP Auditores, @INDEP Auditores, também a gente posta muita coisa lá. Hoje em dia, né? Ou a gente está postando ou está dormindo. Pessoal, é importantíssimo, tá? São profissionais que atuam na área, inclusive amigos, e que ajudam. Tem um projeto chamado Revista dos Condomínios, os dois ajudam a gente lá há bastante tempo, né? Mantém esse projeto vivo e é importante construir conhecimento, compartilhar e mostrar a importância de todos esses profissionais na área condominial. Obrigado, Sérgio, de coração. Arnaldo, Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo Arnaldo. Quer dizer, pode isso, Arnaldo? Vamos lá, Egito. Obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns aí pelo podcast de Ação Jurídica. Foi um prazer aqui dividir a mesa com esses profissionais desse nível aqui do Dr. Rafael, o professor Sérgio. Ambos foram cirúrgicos na questão da reprovação da prestação de contas. Não tem nada a acrescentar. Simplesmente, eu sempre digo, né, principalmente nos residenciais, que a gente tenta promover realmente é a paz, o bom convívio ali dentro e a qualidade de vida para os moradores em condomínio. De vez em quando um conflito para a gente trabalhar um pouquinho. Pode ser, né? Pode ser. Ajuda também, né? Mas foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde, foi riquíssima. Nosso Instagram é @ManagerAuditoria, nos procurem lá também, solicitem propostas, estamos à disposição de todos. Muito obrigado, pessoal. Queridos, excelente. Então, já estamos encaminhando para o final. Deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores. Juliana Araújo, leiloeira pública com mais de 10 anos de experiência no mercado da leiloaria, realiza leilões nos processos judiciais e principalmente nas cobranças de cotas condominiais. RT Negócios,
Plano de saúde muito caro? Saiba que podemos ajudar. Economize até 40% no valor atual do seu plano e ainda aproveite cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato @rt.negócios 21 97 347 5232. Gilcimar Conceição, o contador condominial, também é parceiro dos advogados. Proteja seus rendimentos, abra sua PJ com o Gilcimar Conceição. Simone Viana Advocacia, especialistas em direito condominial de família e sucessões, com experiência em soluções personalizadas para transformar desafios jurídicos em tranquilidade. André Perazzoli, 20 anos de história, referência em ciências criminais, especializado em direito penal econômico e tribunal do júri. O escritório se destaca pelo compromisso em superar as expectativas dos clientes, unindo técnica e expertise um trabalho objetivo, um verdadeiro exemplo de excelência na advocacia. Quer conhecer mais sobre a Perazzoli Advogados? Acesse www.andreaperazzoliadvogados.adv.br. CBE Pejur, pós-graduação na área jurídica, especialize-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial, agora também civil e processo civil. Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial, com equipe de profissionais qualificados. Finalizamos aqui o programa de hoje. Eu tive aqui com Arnaldo Dias, contador, advogado, administrador, Sérgio Paulo, contador e auditor com mais de 30 anos de experiência, Rafael Gama Luz, querido colega advogado condominialista. Um abraço a todos, até a próxima. Foi um prazer enorme estar com vocês.